Unidades consumidoras com capacidade instalada superior a 300 kVA, certo? Então, quando se fala aqui de capacidade instalada, pessoal, a gente está se referindo à potência da unidade de transformação, ou seja, potência do transformador, certo? Então, potência do transformador dessa subestação, dessa unidade consumidora aqui, é uma potência, digo melhor, superior a 300 kVA, tá? Então, se a subestação ela possui uma potência superior a 300 kVA, certo? Então, a proteção geral de média tensão deve ser realizada exclusivamente por disjuntor acionado por relés secundários, ou seja, relé secundário é aquele tipo de relé que utiliza TP e TC. Existem os relés primários ou de ação direta. Os relés secundários ou de ação indireta, tá certo? São esses cuja ação é realizada através desses elementos, TCs e TPs. Os relés de ação primária, os relés primários ou de ação direta, tá certo? Eles são montados no próprio disjuntor, tá? Mas não é o caso, a norma ela proíbe, o que ela prescreve é a utilização de relés secundários, tá certo? E relés que sejam capazes de implementar essas funções. Lembra vocês que eu falei sobre a NBR 14039, que ela, no caso, ela exigia somente as funções 50 e 51, ou seja, as funções de sobrecorrente instantânea e sobrecorrente temporizada, tá certo? Funções 50 e 51. Sobrecorrente instantânea, curto-circuito. Sobrecorrente temporizada, sobrecarga, tá certo? Fase e neutro, tá? Para a fase e para o neutro também. Perfeito? Bom, pois bem, então, se a subestação ela possui uma potência superior a 300 kVA, então a proteção geral de média tensão deve ser realizada exclusivamente por meio de disjuntor acionado por relé secundário que implemente essas funções, essas 6 funções. Função 50, 51, 59, 27, 47 e 86. Então, sobrecorrente instantânea, tá? Curto-circuito, sobrecorrente temporizada, sobrecarga, sobretensão, função 59, subtensão, função 27. Inversão de fase, tá certo? Bastante importante por questão de você alimentar cargas motrizes, né? Então, você inverter as fases na alimentação de um motor significa dizer que você vai inverter o sentido do movimento. Então, isso é uma função bastante importante. Então, existe a ET 942 exige, digo melhor, né? Exige a implementação desta função inversão de fase, tá? E o bloqueio, que é uma função super importante, tá? Que significa que ao atuar, ao haver, né, a atuação de um relé, tá certo? O relé ele vai mudar o status do seu contato de saída para fazer com que, para promover a atuação do disjuntor, tá certo? E aí, se a função 86 ela está implementada, tá? Significa dizer que o relé atuou no disjuntor, o disjuntor vai continuar aberto, tá certo? Naquele estado aberto, até um operador vir e resetar as funções do relé, e aí isso aí vai promover o rearme desse disjuntor. Tá? Enquanto isso não acontecer, ele vai ficar lá bloqueado. Então é importantíssima essa função.
um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação às funções 50 e 51. Essas funções 50 e 51 de sobrecorrente instantânea e sobrecorrente temporizada, naturalmente elas já trazem consigo o bloqueio. A função bloqueio não precisa estar implementada para que, na ocorrência das funções 50 e 51, naturalmente o disjuntor já fique bloqueado. Tá certo? Essa função já fique bloqueada a partir esse elemento, digo melhor, já fique bloqueado a partir dessas funções do relé. Tá certo? Então, na ocorrência, insisto mais uma vez, na ocorrência da sobrecorrente instantânea ou sobrecorrente temporizada, funções 50 ou 51, tá certo? De atuação do relé sobre o disjuntor, então, naturalmente, a função bloqueio já estará implementada. Ou seja, o relé, o disjuntor só voltará a ser rearmado se um operador se dirigir até o relé e fizer o reset dessas funções, ok? Da sua atuação. Muito bem. Então, a gente vai mostrar aqui alguns detalhes, tá certo? Mais tarde sobre essas subestações, né? E aqui nós temos um painel blindado, tá? Aqui nós temos essa coluna principal, a gente já destacou. Vai voltar a falar dessa figura, tá certo? Para destacar alguns pontos importantes, tá? Mas aqui nós temos esses três elementos, né? Disjuntor, chave seccionadora, tá? Aqui, essa parte interna é essa estrutura, mas aqui você ainda consegue ver, tá? E relé de proteção. Lembrando, né, mais uma vez, que na média tensão, o relé de média tensão, ele precisa de um elemento inteligente para comandá-lo, tá? E esse elemento é o relé de proteção. Então, disjuntor de proteção sempre vai precisar de um relé de proteção para comandá-lo, tá? Então, na média tensão, o disjuntor de proteção, ele não tem inteligência própria. Ele vai precisar de um elemento que tenha um grau de inteligência para comandá-lo. E esses três elementos sempre estarão presentes juntos, ok? Seccionadora, disjuntor de média e relé de proteção. Os três, tá? Os três andarão acompanhados. Beleza? Então, dando prosseguimento, como eu havia falado para vocês, né, a gente comentou muito rapidamente sobre as funções ANSI, né, de proteção. A gente vai, no futuro, ainda voltar a falar um pouquinho sobre essas funções, mas, como eu havia falado, aqui nós temos todas as funções, essa tabela traz todas as funções, tem mais aqui, mais para frente, tem mais funções, né, fechando, né? Então, tem todo tipo de função implementada pelo relé de proteção. A ET942, ela prescreve aquelas 6 funções para serem implementadas a partir do relé, certo? Para uma subestação de média tensão com uma potência superior a 300 kVA, tá? A gente não vai tratar a fundo desse tópico neste curso, né? Vocês já têm, né, no nosso curso, vocês já têm a disciplina de proteção em sistemas elétricos, que aborda com bastante profundidade, né, esse tema. Aqui é mais para suprir uma necessidade local, uma necessidade nossa da disciplina, tá? Em falar um pouco sobre as funções ANSI, presença na tabela ANSI, né, as funções de parametrização de um relé de proteção. Perfeito? Vamos seguindo. Bom, as proteções 50 e 51 devem possuir tempo de coordenação mínima de 300 milissegundos com o religador a montante,
Caso não seja possível coordenar, deve ser realizado um acordo de ajustes de proteção com a área de operação da Enel. Tá? Então, é importante nós destacarmos, ok, pessoal, que a norma ET 942 ela não traz esse valor, certo? A bem da verdade, você não vai encontrar na ET 942 esse tempo de coordenação mínimo de 300 milissegundos. Isso aqui a gente retira, tá certo, de livros, né? Existem vários livros, existe uma boa literatura disponível, tá? No mercado aí. Retiro das boas práticas, né? E de material de referência, né? Especializado, né? Que tratam desse assunto. Então, a gente acaba incorporando ao nosso curso, né? Aos nossos slides, né? Esse tempo de coordenação mínimo de 300 milissegundos, mas se você procurar na norma ET 942, você não vai encontrar. Mas esse intervalo é um intervalo interessante, tá certo? Defendido por literaturas bastante importantes, ok? E que garante que com a coordenação mínima de 300 milissegundos, tá certo? Em relação ao religador montante, a sua proteção, tá? A proteção de fronteira da unidade consumidora, né? No caso a sua proteção, ela atuará sempre impedindo que o religador da concessionária atue. Porque isso daí você não quer, tá certo? A concessionária não quer que isso ocorra. Então, esse tempo de coordenação mínimo de 300 milissegundos garante isso aí, que o seu intervalo de coordenação, a sua coordenação, o seu coordenograma, ele vai ficar bastante adequado, porque ele vai na ocorrência, tá certo, de qualquer falha, ok? A sua proteção, ela atuará antes que o religador amontante, ou seja, o religador da concessionária. Muito bem. Outro ponto deve ser garantida, na falta de energia, uma fonte de alimentação reserva para os relés, com autonomia mínima de 2 horas, que garanta a sinalização dos eventos ocorridos e o acesso à memória de registro dos relés. Tá? Então, numa subestação, pessoal, é necessária, tá certo, a utilização de uma fonte, tá certo, de energia independente, né? No caso aqui, a utilização geralmente se dá através de no breaks. Então, você geralmente, tá certo? É muito comum você observar, tá certo? Naquela nossa figura que eu vou voltar a mostrar já já, vocês vão ver, tá certo? Ali vocês terão a possibilidade de ver o no break, tá certo? Para garantir alguns serviços, a energização de alguns serviços. Um deles seria a alimentação dos relés, tá certo? Para que você não perca a sinalização dos eventos, tá? Uma outra questão, um outro ponto é que você pode também, através do no break, garantir a iluminação. Você pode fazer isso através do no break ou através com relação à iluminação, ok, pessoal? Você pode fazer isso através do no break ou então através de iluminação de emergência. A iluminação de emergência já tem o seu próprio sistema de acúmulo de energia, né? Tem baterias internas e ali você teria no mínimo a automação, a autonomia, digo melhor, de 2 horas, autonomia mínima de 2 horas que a norma prescreve, tá certo? Que a norma exige.
tá? Mas o no-break ele é fundamental para que você possa garantir a visualização da sinalização dos eventos ocorridos no relé e também o acesso à memória. Já pensou, o relé ocorreu a atuação do relé, você não tem mais energia, tá certo? Mas também o relé desligou, tá? E aí, como é que fica? Você não sabe o que ocorreu, mas se você tem a fonte de alimentação reserva, tá certo? Com essa autonomia aí mínima de 2 horas, então é possível o operador visualizar, tá certo? No próprio relé, por que ocorreu aquela atuação, né? Quais foram as funções que permitiram que o relé, ou possibilitaram, digo melhor, que o relé atuasse, tá? Que a proteção do relé atuasse sobre o disjuntor. Perfeito? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que nós chamamos a atenção é que em alguns no-breaks, eles trazem consigo uma função de economia de energia. Essa função aqui, Smart Saver, tá certo? É uma economia, é uma função de economia de energia. Aqui tem Smart Saver ou equivalente, tá? Então, esse nome, essa nomenclatura vai variar de fabricante para fabricante, mas em suma, isso aí é uma função de economia de energia. E quando o no-break está no modo bateria, ou seja, faltou o suprimento de energia da fonte, da rede, né? Ele entrou no modo bateria, então ele ativa essa função. Se ela estiver habilitada, ele vai entrar no modo de economia de energia. Se ele entrar no modo de economia de energia, ele vai desligar quando ele perceber cargas muito baixas. Ele vai entender que não está sem carga. E para o no-break, essa carga mínima aí, somente para a sinalização dos eventos ocorridos no relé, né, essa carga mínima aí do relé, tá certo? De proteção, é uma carga muito leve. Então, se essa função estiver habilitada, o no-break pode desligar. E aí você não fez nada, tá certo? Então, a gente chama atenção para que, se o no-break que você está utilizando tiver essa função, Smart Saver, tá? Ou equivalente, então que você desabilite, para que não ocorra essa falha, não é? No teu sistema de proteção chamar assim de retaguarda, tá certo? Ou seja, aquela fonte extra que você tem ali para garantir que o sistema de proteção o relé de proteção ele vai ficar alimentado para garantir que você vai ter acesso aos dados, aos eventos ocorridos, tá? A memória de registro do relé. Perfeito? Vamos seguir. Outro elemento importante é o coordenograma, tá? No coordenograma, pessoal, vocês terão várias funções, tá? Várias curvas, digo melhor. Então, vocês terão várias curvas. Uma delas é a curva, tá certo? Mais à direita do próprio relé da concessionária. Isso aqui em azul, tá? Você tem aqui o ponto ANSI do transformador. Depois a gente vai ver o que é isso, né? Que definição é essa, né? Ponto ANSI do transformador. Você terá aqui o relé, tá certo? Da sua subestação. Isso aqui é o relé do cliente, tá certo? Você tem outros elementos aqui, olha só. Tem elos fusíveis, esse aqui, ó, 65K. Tem esse outro elo fusível aqui, 40K. Esse outro aqui, 10K. Tá certo? E você tem mais a corrente de magnetização do transformador. Tá? Corrente de magnetização do transformador.
e por aí vai. Ok? Aqui nós temos um outro elemento. Olha só, você tem o disjuntor de baixa tensão, mas que não faz sentido essa curva estar presente, né, o disjuntor de baixa tensão, porque, na verdade, o disjuntor é essa curva bem aqui. Tá? Ela está bem clarinha. Então, o disjuntor de baixa tensão não faz nem sentido estar aqui presente, porque você tem parâmetros de tensões distintos. Então, você está trabalhando em baixa tensão, digamos, 380 volts, na média com 13,8, então você está misturando alhos com bugalhos. Então, não dá para colocar tudo no mesmo balaio, por assim dizer. Tá? Então, está aqui essa informação, mas nem faz sentido. Então, geralmente ela não estaria aqui, tá? Então, estaria somente as informações dos elementos de proteção que dizem respeito à média tensão. Tá? Então, geralmente é assim que acontece. E existe o coordenograma de fase e o coordenograma de neutro, tá? Então, existe o coordenograma de fase, o coordenograma de neutro, a gente vai mostrar na prática, já relatei isso outras vezes para vocês, a gente vai mostrar na prática como é que se monta esse coordenograma. Na prática que eu digo utilizando PTW, né, um software especializado para proteção, estudos de proteção. Muito bem. O próximo ponto, tá, diz respeito àquela subestação que eu me referia para vocês, né? Então aqui nós temos vários elementos, olha só. A gente pode destacar diversos pontos desta subestação, tá? Aqui nós temos esse painel blindado, onde eu tenho várias colunas, né? Temos coluna de entrada, coluna de proteção, de média tensão, coluna de transição, demais colunas com chaves seccionadoras. Cada uma dessas colunas tem uma chave seccionadora, tá certo? Para um determinado ponto desta planta, tá? Essa coluna de transição, ela vai levar o cabeamento que vem aqui de baixo, vai passar aqui por cima, certo? Para entrar nas seccionadoras e daí sair para cada um dos circuitos, ok? E eu sempre vou ter esse conjunto, tá? Eu sempre terei esse conjunto aqui composto por seccionadora, certo? Chave seccionadora. Nós vamos ter disjuntor e relé de proteção. Sempre os três. Seccionadora, disjuntor de média e relé de proteção. Perfeito? Isso aqui é um painel da Schneider. Bem aqui no canto, vocês observam que nós temos no break. Tá? No break. Sistema de iluminação próprio para uma subestação abrigada, né? Como é o caso como é esse caso, né? E aqui a gente vai considerar um grau de proteção dessa iluminação, né? Por ela estar num ambiente especial, grau de proteção alto, IP65, tá certo? E a gente pode até considerar que ela está em área com risco de explosão, e aí esta iluminação também é a prova de explosão. Quando a gente utiliza essa nomenclatura, ela é usual, mas ela é um pouco imprecisa, por assim dizer. Quando a gente utiliza a nomenclatura, olha, essa iluminação é a prova de explosão, não significa dizer que se houver uma explosão, ela sobrevive. Não é isso. Significa dizer que ela não vai favorecer a explosão. Em outras palavras, significa dizer que ela não vai emitir centelha, certo? Ela não vai emitir centelha, ok? Então, é um padrão de iluminação totalmente específico para esse tipo de aplicação.
Perfeito? Então, esse é o destaque. Tá? Mas nós temos outros elementos. Se vocês observarem, aqui nós temos as canaletas, aqui por trás a gente vai ter canaleta, aqui do lado também a gente tem canaletas. Vocês estão vendo aqui, é uma tampa, né, metálica, né, canaleta, tá certo? Nós temos nessa parte frontal, tá? Nessa parte frontal do painel, nós temos borrachas, né? Aqui um sobrepiso de borracha, tá certo? Então aqui nós temos borracha para aumentar o grau de proteção do operador. Então, porventura o operador que venha manusear, tá certo? Esse painel blindado, naturalmente ele já vai entrar aí com a sua bota, né? Com uma boa proteção, né? Conferindo ele uma boa proteção, mas se você utiliza esse piso aqui de borracha ou esses tapetes de borracha, tá? Eles são próprios para média tensão. Então, você está conferindo ao pessoal técnico, tá? Que vai operar nesta subestação um grau de proteção a mais. E isso é muito importante. Lembrando que todos os equipamentos, todos os EPIs, né, presentes em uma subestação, inclusive esses tapetes, eles precisam frequentemente estar sendo testados, tá certo? Então, eles precisam ser testados com uma certa frequência, tá? E a NR10, ela observa todos esses pontos, né? A gente já discutiu um pouquinho aqui sobre a NR10, né? Até porque ela exige o prontuário elétrico, né? Atualizado, né? Então, frequentemente, esses elementos eles precisam ser ensaiados, tá? Então, esses tapetes de borracha eles precisam ser ensaiados sob o ponto de vista da isolação para média tensão com uma determinada frequência. Isso por quê? Porque hoje ele pode ter uma isolação tipo 15 kV para 15 kV ou superior, mas daqui a algum tempo, com o próprio desgaste, pode ocorrer furo, cair algum material em cima, não é, mais pesado, isso daí vai ajudando a desgastar e com o próprio tempo, né, e desgaste, ele vai perdendo uma capacidade de isolação. Então, isso daí precisa ser testado ou ensaiado com uma certa periodicidade, tá certo? Muito bem. Quando houver um ou mais postos de transformação afastados da estrutura de medição e proteção geral, é obrigatória a utilização de disjuntor na saída de cada alimentador quando a potência individual por posto de transformação, ou seja, por transformador, for superior a 300 kVA, certo? Ou chave seccionadora fusível, comando simultâneo, né? Com características adequadas quando a potência individual por posto de transformação for inferior a 300 kVA. Então aqui a gente tem uma chave seccionadora, né, com fusível HH, certo? Chave seccionadora com fusível HH. E isso aí porque a gente está considerando que os postos de transformação eles não estão distantes lá daquele painel, da unidade de proteção, tá certo? Mas se eles estão distantes, certo? Se eles estão distantes, tá? Vou voltar até para a figura anterior, porque ela é mais rica, né? Se eles estão distantes, então em cada uma dessas saídas, vocês estão vendo aqui, nós temos chaves seccionadoras. Perfeito? E para essa aplicação, pessoal, para cubículo blindado, então digamos que a potência aqui é acima de 300 kVA, tá? Então para esse tipo de aplicação, tanto o disjuntor quanto a seccionadora, eles têm isolação através de gás SF6, tá certo? O que há de melhor em termos de isolação no mercado, tá? Então eu tenho
o hexafluoreto de enxofre, né, o SF6, como elemento, tá, de isolação. Tá? Então, a isolação é promovida através desse gás e tanto a isolação do disjuntor quanto da seccionadora. Tá? Então, só recapitulando o que diz o ponto do slide, do próximo slide. Então, ele diz o seguinte, olha, se eu tiver vários postos, tá certo? Ou somente um posto de transformação, não importa, um ou mais postos de transformação. E eles estiverem distantes desta unidade, então significa dizer que eu não poderei fazer a utilização, tá certo? Eu não poderia fazer a utilização somente da seccionadora, tá? Com fusível HH. Não posso. Ok? Se eles estiverem localizados perto, aí sim, posso deixar do jeito que está aqui. Tá? Mas se estiverem distantes, para cada um desses postos de transformação, eu tenho que colocar um conjunto como esse aqui, circulado em vermelho. Disjuntor de média, acionado por relé de proteção e seccionadora. Esses três, os três, tá certo? Seccionadora, disjuntor, relé de proteção. Tá? Cada um dos postos. Perfeito? Evidentemente, se a potência individual por posto for superior a 300 kVA, certo? Muito bem. Somente lembrando, né? Somente lembrando, né? Acabei de lembrar desse ponto. Quando você faz a proteção através de disjuntores acionados por relé de proteção, tá certo? Então, você pode implementar a proteção lógica, porque você vai ter uma rede média, você vai ter, claro, lógico, você vai ter uma rede média, mas o que eu queria me referir é que você vai ter uma rede lógica, tá certo? Entre esses elementos, uma vez que você tem relés aqui microprocessados, né? Relés digitais microprocessados, então você pode realizar uma rede lógica e com isso implementar a seletividade lógica. Tá certo? Porque você terá comunicação entre os elementos de proteção. Então, isso é uma coisa importante. A seletividade lógica, pessoal, ela não é uma coisa tão trivial de fazer, sobretudo na baixa tensão. Porque você precisa dessa inteligência, você precisa dessa rede de comunicação para que um elemento que está ajusante, ele possa se comunicar com um elemento amontante, certo? Eu sou um relé de proteção, tenho um relé ajusante, tenho um relé amontante e eu me comunico com esses dois. Tá certo? E sei quando um entra em operação, quando um atua, tá certo? E posso implementar a seletividade lógica. Então, fica muito interessante e uma seletividade muito inteligente. Mas, mais uma vez, eu insisto, isso daí só é possível, a implementação desse tipo de seletividade, quando você tem uma rede lógica, né? E elementos inteligentes, certo? Para fazer isso, tá? Muito bem. Vamos para frente. Os disjuntores tripolares, falando agora um pouco sobre disjuntores, né? Os disjuntores tripolares de média tensão utilizados devem possuir no mínimo, as seguintes características. Então, capacidade de interrupção simétrica mínima de 250 MVA para tensões até 13,8 kV e 630 para tensão de 34,5 kV. Certo? Então, vocês estarão trabalhando aqui, olha só. Então, capacidade de interrupção simétrica mínima do disjuntor, tá?
da média 250 MVA. Certo? Porque o nível de tensão que vocês irão trabalhar será de 13,8 kV. Perfeito? O mecanismo de abertura deve operar o desligamento em caso de ocorrência de falta de tensão na rede. Promover o bloqueio da operação de ligar durante a permanência dessa falta e atuar por comando de relé de supervisão trifásica. Certo? O mecanismo de abertura deve operar o desligamento em caso de ocorrência de falta de tensão na rede, promover bloqueio da operação de ligar durante a permanência dessa falta e atuar por comando de relé de supervisão trifásica. Então, você tem aqui o disjuntor de média, ele vai atuar através da supervisão de um relé, né? Isso aí a gente já tinha comentado. A função de bloqueio ela deve estar implementada, ou seja, eu preciso me dirigir a esse relé, resetar o relé, né? Todas as funções, e só aí o disjuntor voltaria a poder fechar, né? E ele também está falando da bobina de mínima do disjuntor, certo? O disjuntor ele tem uma bobina de mínima tensão. Como é que funciona essa bobina de mínima? Essa bobina de mínima ela funciona de acordo com 3 regiões. Então eu tenho ali uma região onde essa bobina está alimentada com uma tensão, tá certo? Maior do que o necessário, né? Maior do que um certo patamar. E aí essa bobina promove, essa bobina age de tal sorte que o disjuntor estará atracado, tá? Então ele estará fechado sem problema nenhum. Se houver uma falta de tensão, uma subtensão, uma queda de tensão, tá certo? Ou mesmo uma interrupção total, o que acontece? Se houver uma subtensão, essa bobina de mínima ela ficará com uma tensão abaixo da tensão capaz de fazê-la atracar. Tá certo? Então significa dizer que ela pode estar numa região onde ela pode ou não operar. Então ela pode manter o disjuntor ligado, tá certo? Fechado ou aberto. E numa tensão menor ainda, aí não, ela não vai ser capaz de fazer com que ele permaneça ligado, tá? Então o disjuntor vai estar desligado. Então eu tenho ali 3 níveis, tá certo? E essa bobina atua desse jeito. Então o disjuntor de média tensão ele tem essa bobina de mínima, tá? E no caso de uma subtensão, uma falta na rede elétrica, essa bobina, ela evidentemente será mais ou menos excitada para que promova o atracamento desse disjuntor. Ou não, tá certo? Bom, antes do disjuntor, deve ser instalado um dispositivo de seccionamento tripolar visível com intertravamento com o disjuntor. Olha só. Olha aqui. Chave seccionadora, tá certo? O seccionamento é dispensável apenas quando o disjuntor for do tipo extraível, desde que se garanta o afastamento dos contatos. Que é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui essa chave, tá certo? Seccionadora. Aqui eu tenho uma derivação, olha só. Tenho aqui esses vergalhões pintados que estão conectados à parte superior das câmaras do disjuntor. Tá? Esse disjuntor aqui é um disjuntor mais antigo, ele é um disjuntor PVO, a pequeno volume de óleo. Aqui no máximo nós temos 1 litro de óleo. Tá? Então os contatos entre a parte superior e inferior, tá? Ele é feito através, né, essa extinção do arco, digo melhor, ela é feita através do isolante, que no caso aqui é o óleo. Perfeito?
Muito bem. Então, o que que ocorre? Tá? O que ocorre? Aqui na parte de baixo, tá? Na parte de baixo você tem mais vergalhões, né, conectados. Aqui você tem os transformadores de corrente, ó, TCs. E aqui nós temos TP. Ó. Então, TCs. E aqui nós temos TP. E na saída dos TCs, aqui, nós temos os vergalhões que estão indo lá para as seccionadoras. Para a seccionadora da instalação. Tá certo? Aqui na frente nós temos o relé. Tá? Um relé de proteção, tá? Que vai atuar junto a este disjuntor. Muito bem. Então ele está dizendo, é necessário que eu tenha, tá certo? Um seccionamento tripolar a montante deste disjuntor, neste caso, tá? Onde eu não tenho um disjuntor do tipo extraível. Eu não posso extrair essas câmaras aqui sem desconectar esses vergalhões. Isso não acontece. Eu preciso desenergizar tudo para fazer essa extração. Então, nesse caso, é necessário esta chave. Tá? O outro exemplo seria com esse aqui. Olha, eu tenho um sistema onde eu tenho um disjuntor. Tá certo? Eu tenho um carrinho aqui com um disjuntor do tipo extraível. Então, essas câmaras aqui, tá certo? Elas são, a partir do momento que eu manuseio aqui na parte frontal, o próprio sistema ele já ele tem proteção e aí ele já desconecta sem necessidade da desconexão de energia da média tensão. Tá? Então, nesse caso, eu dispenso a utilização, ou a norma, digo melhor, a norma dispensa a utilização de uma chave seccionadora a montante. Tá? Então, somente no caso de eu ter um disjuntor extraível. Esse disjuntor aqui, eu não preciso desenergizar a média tensão. Eu posso extraí-lo, se eu tiver essa necessidade, eu manuseio aqui já para fazer a extração, o sistema já desconecta, é um sistema totalmente protegido, tá certo? E eu não preciso, e a média tensão continua energizada. Eu posso trocar, inclusive, o carrinho, né, se eu precisar fazer uma manutenção, troquei o carrinho por outro sistema desse e já simplesmente chego e conecto e está tudo certo. Então, não necessito de uma chave seccionadora. Tá? Tem outros sistemas aqui, tá certo? Disjuntor a vácuo, aqui eu tenho uma câmara de vácuo, ok? Promovendo essa isolação. E aqui eu tenho isolação através de gás SF6, né? O hexafluoreto de enxofre. E esse aqui é um disjuntor da Schneider. O modelo dele é SF1. Esse aqui não, esse SF, tá? É só para fazer uma alusão lá o SF6, mas SF1, na verdade, é o modelo desse disjuntor. Okay? Então, tem a parte superior aqui, parte inferior, né? Conexão extremidade superior e extremidade inferior desse disjuntor, e aqui eu teria o gás, que é o painel frontal do disjuntor. Tá? Então, são algumas tecnologias de disjuntores presentes, né? Aqui mais uma vez, olha só, esse aqui é da Siemens, né? Então eu tenho aqui um disjuntor também com isolação a vácuo, né? Aqui são as câmaras isoladas a vácuo, né? Um relé da Pextron aqui na frente, tá certo? E também uma outra tecnologia, né? A gente já tinha até destacado mais atrás, um exemplo, mas aqui é outro exemplo de disjuntor com isolação a vácuo. Tá certo? Lembrando que hoje, nas subestações, né, que você utiliza cubículo blindado, né, então você
no mínimo, teria disjuntor com isolação a vácuo. Ou então, no outro caso, seria o SF6. Tá? Geralmente, SF6 para subestações de maior potência. Esse aqui, mais uma vez, né, o disjuntor extraível, tá certo? E para finalizar essa nossa apresentação, somente mostrar, tá certo? Aqui, só destacando, fazendo alusão a disjuntores bem antigos, né? Esse aqui é GVO, é grande volume de óleo, esse disjuntor, tá certo? Disjuntor a grande volume de óleo, isso aqui não é mais permitido, é proibido ele, porque ele não é capaz de implementar, tá certo? A operação com relés, tá certo? Secundários, né? Relé de ação indireta. O relé aqui é um relé de ação direta, ele é montado no próprio disjuntor, tá certo? Então, eles são menos precisos, tá? A atuação ela é pobre em relação aos relés, ao conjunto, né? Relé de proteção de disjuntor atuais, né? Então, é totalmente proibido aqui, né? Chamado panelão, tá? Esse disjuntor bem antigo, ok? E esse daqui, vocês ainda encontram esses dinossauros, né? Pode ser que encontre por aí, mas eles são proibidos atualmente. Ok, pessoal? Então, eram esses os pontos que eu queria destacar para vocês, e aí a gente vai conversando.